Nosso tema hoje é o bêbado no trem. Isso é uma passagem descrita por Terry Thompson, que eu vou narrar do meu jeito. Diz Terry: eu estava no trem, a movimentação era tranquila, algumas senhoras com os filhos, alguns adultos japoneses iam às compras, e eu olhava pela janela, contemplava a paisagem monótona. Quando de repente o trem parou numa estação, abriu-se a porta e entrou um homem aos berros, corpulento, forte, encorpado, que logo esbofeteou como que uma mulher que com o filho no colo caiu no colo de um casal que estava sentado. E logo nessa circunstância eu dei-me conta de que o homem estava alcoolizado. O casal levantou-se, era um casal de idosos, e logo saiu se esgueirando para o final do vagão, enquanto que o bêbado tentou acertá-los com o pé, mas não conseguiu, o que deixou mais furioso. Então eu me ergui, jovem, treinando Aikido quase 8 horas por dia há alguns anos. Me vi diante da oportunidade de poder colocá-lo em prática, porque eu era muito bom no Aikido corpo a corpo, mas só na academia. Nunca tinha enfrentado um embate de verdade, e agora era a oportunidade de testar. Todavia me lembrava do meu mestre, que dizia: o Aikido é a arte da reconciliação. Se na mente está a ideia de lutar e brigar, você está com um elo desconectado do universo. O Aikido, você não pode se preparar para dominar ninguém. Você de antemão já perdeu. É a arte de resolver conflitos e de não iniciá-los. Todas essas mensagens que era a fala do meu mestre me passavam pela cabeça. Mas eu estava diante de uma situação que efetivamente exigia uma ação. E estava pronto agora para colocar em teste aquilo que deveria ser, para mim, o debut do ponto de vista do exercício de tudo quanto eu conhecia para proteger as pessoas daquele homem, daquele brutamonte. E quando eu me levantei, ele me olhou e colocou toda a ira em mim. Eu olhei com um olhar de desprezo, de nojo. Fiz um gesto com os lábios, como se lançasse um beijo para ele, para irritá-lo mais ainda, porque eu precisava que ele tomasse a iniciativa, a fim de que eu pudesse, então, aplicar-lhe uma grande lição. Ele começou a esbravejar e disse: um estrangeiro no Japão, eu vou lhe ensinar uma boa lição de boas maneiras, disse o bêbado, falando compassadamente e me mirando. Eu então me segurava na argola que estava conectada ao teto do trem, enquanto que o bêbado fazia uma movimentação na minha direção e, num dado momento, quando o embate estava para se estabelecer, ouvimos um grito: ei! Ei! Era um grito como quem chama alguém conhecido para o encontro. Eu olhei para o banco e era um senhor idoso, um japonês que devia ter seus 70 anos, talvez, olhando com os olhos reluzentes, fixados no bêbado. Eu virei para a direita, o bêbado virou para a esquerda e ambos olhamos para o japonês. O japonês disse então: venha cá. E então o bêbado saiu numa movimentação, aproximou-se, ficou como que de costas para mim. E eu fiquei pronto. Qualquer gesto, eu desferiria um golpe. E o bêbado disse:
o que é que você quer conversar comigo? E aquele homem japonês, olhando ainda com os seus olhos tremuluzentes, guardando um sorriso nos lábios, disse: o que é que você bebeu? O homem, ainda furibundo, disse-lhe: eu bebi saquê, o que é que você tem a ver com isso? E o velhinho, sentado no banco, olhando para cima na direção do bêbado, disse: eu adoro saquê. Você sabe, eu costumo tomar saquê às tardes. Aqueço um pouquinho. Vou com a minha esposa para o jardim. No jardim, nós ficamos olhando um caquizeiro que o meu avô plantou. É uma árvore extraordinária, que o inverno quase que matava, mas ela sobreviveu. Então nós sentamos e ficamos olhando para aquele caquizeiro que conseguiu sobreviver ao inverno último rigoroso, com muito gelo. Aquecemos, ali tomando o caquê, eu e a minha esposa sentados no banco, contemplamos a nossa árvore todas as tardes e contemplamos o pôr do sol. É tão delicioso o caqui. O bêbado, então, como começou a desmontar e disse: eu também gosto de caqui. E o senhor idoso disse: por certo, você deve gostar de caqui e deve tomar saquê com a esposa. O bêbado olhou-lhe fixamente nos olhos e, já vencido, disse: eu não tenho esposa, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu só tenho vergonha de mim. E começou a chorar. Então, aquele velho sentado, vendo que tinha talvez alcançado o seu objetivo numa intervenção absolutamente espontânea e natural, disse: mas que desgraça! Sente aqui do meu lado, vamos conversar um pouco. E eu, olhando aquela cena, na minha inocência juvenil, querendo liberar o mundo para que o mundo pudesse ser um mundo melhor, presenciava uma cena que marcaria-me para sempre. Ali eu estava, diante de um desafio. Me sentia mais sujo do que aquele homem bêbado. O trem parou, eu dei a última olhada antes de sair pela porta para a estação em que eu deveria descer. E ainda pude ver aquele homem grande, beberrão, debruçado-se relativamente sobre o idoso, que acariciava-lhe a cabeça cebosa, e o homem choroso continuava ali do seu lado pacífico. Eu desci da estação, sentei num banco e fiquei pensando que eu tinha visto um verdadeiro embate de Aikido e que a ternura e a gentileza daquele homem idoso golpeara profundamente o conflito, estabelecendo uma resolução que deveria me marcar a existência. Eu passaria um longo tempo ainda pensando como eu deveria me apropriar do verdadeiro Aikido para poder continuar na minha tentativa de melhorar o mundo, usando toda a minha competência e não toda a minha força física. Essa passagem que eu trago a vocês, emblematicamente tecida por Terry e nos brindando com essa experiência real vivenciada num trem no Japão, nos enseja a avaliar o quanto nós vivemos um mundo bélico, desafiante, em que nós elegemos as armas da força para tentar dar soluções para problemas cuja gentileza, cuja a ternura talvez fossem suficientes para equalizá-los. Experimentamos confrontos
Confrontos que são desde aqueles internacionais, o mundo sempre vive em guerra. E sempre o processo da dominação do que tem mais força em relação ao que tem menos força, deixando vítimas que se multiplicam, orfandades que se tornam numerosas, viuvez que se assinalam aqui e acolá em grande número, em razão da forma de resolução de conflito que está estabelecido na força, na baioneta, nas armas, nos mísseis. Num plano menor, nós tentamos resolver os problemas assim, ora com uma arma de fogo ou com uma arma branca, ou então com o corpo físico, sarado por fora, mas doente por dentro, a alma doente por dentro, avança para o discurso físico, a sós ou em grupo, para tentar estabelecer aquilo que a pessoa entende que é tornar o mundo melhor. No enfrentamento com alguém que se contraponha, ou que se coloque como barreira aos seus ideais acalentados, e emergem então conflitos que sobram lesões físicas, psicológicas, não poucas vezes a morte, deixando prisioneiro do remorso aquele que mata, quando não prisioneiro na própria cadeia, em detenção em função do homicídio, ou então aquele outro que sai do corpo num processo de vitimização e multiplica o seu ódio em função do seu ofensor, que lhe logrou matar o corpo, mas que não conseguiu lhe destruir a alma. Mas, num plano menor ainda, nós estamos lidando dentro do lar, onde a violência, especialmente dos homens em relação às mulheres e dos maiores em relação aos menores, comparece, multiplicando as estatísticas de que ainda estamos usando a força em detrimento da ternura, de que não estamos distante das grandes nações que usam os poderes bélicos ao invés da diplomacia. Em casa, usamos a força física ao invés do diálogo fraternal. Assim, em casa, quantos homicídios até e quantas agressões físicas que não comparecem aos tribunais, às delegacias, se sucedem em razão dos conflitos que se multiplicam e das pessoas que não conseguem fazer o enfrentamento deles de uma forma pacífica, usando a bondade, o sorriso, um ei, algo que possa desconcertar o outro pela postura animosa, amistosa, alegre, que possa quebrar a tensão de um encontro que pode ser finalizado, que pode ser terminado com um óbito ou com um sofá sentado um ao lado do outro e talvez alguém chorando, mas chorando encontrando a solução e não chorando a morte de alguém que depois de se estabelecer, sempre o opressor cai em si, às vezes duplica a tragédia quando se mata, ou então foge chorando, arrependido daquilo que não pode mais voltar atrás, porque a esposa, a namorada, a noiva ou a ex-esposa está agora calada no ponto de vista físico. Mas, no sentido ainda mais próximo, somos nós mesmos que nos armamos da nossa estrutura muscular para nos defendermos de nós mesmos, quando na nossa fragilidade interna, para lidar com o nosso próprio conflito, nós não conseguimos emergir para uma descoberta que possa envolver uma subjetividade e atitudes que sejam suaves em relação a nós mesmos, o carinho que possamos nos conferir, o autocuidado que possamos nos dispensar, e resvalamos para as atitudes da formatação de um corpo à semelhança de uma armadura e que se coloca no mundo para nos proteger de nós mesmos, da nossa insegurança, da nossa incapacidade de lidar com o outro, dos nossos medos. Nos armamos com uma estrutura muscular para fazermos o enfrentamento da vida, porque temos medo de viver,
ou temos medo de outras pessoas que têm medo da gente. E experimentamos modelar um corpo, sem, no entretanto, estruturar a alma. E quando, ainda assim, isso não se dá conta, usamos os hormônios para hipertrofiar a musculatura, dando menção a de que efetivamente nós estamos muito perdidos de nós mesmos. Estamos lidando com um conflito de uma forma mais externa do que um mergulho na resolução interna. E quando isso não dá conta, a despeito da armadura para lidar com a nossa própria limitação, a despeito dos hormônios que multiplicam a nossa expressão externa, valemos-nos do álcool e de outras substâncias psicoativas que tentam resolver por fora aquilo que só pode ser excluído, resolvido por dentro. E nos tornamos também aqueles que somos aditivos de substâncias, experimentando transtornos por dependência de substâncias. E vivemos o colapso de um corpo que, para se manter alinhado, precisa de hormônio e da substância que precisa anestesiar a dor da alma. É assim que temos que lidar com a nossa dor. E poderíamos dizer, fazendo um jogo de palavras, ai, que dor nós temos, para diferenciar da arte Aikido, que preconiza a reconciliação ou a conciliação, a não violência, numa perspectiva filosófica marcial. Não conseguimos dar com a nossa dor, experimentamos Aikido interna e valemos desses expedientes que não resolve da gente com a gente mesmo, não resolve da gente com os nossos entes amados, não resolve na via pública e no trabalho, e não resolve quando estamos nos ambientes onde circulam as pessoas que trazem às vezes os mesmos conflitos que nós, seja nos campos de futebol, seja nas baladas, seja nas atividades esportivas, recreativas, enfim, nós nos perdemos, junto com outros que estão perdidos, e não poucas vezes surgem as cenas de barbárie, dos enfrentamentos, numa perspectiva de denúncia do quanto nós estamos precisando sentar, olhar o pôr do sol, olhar a natureza e, sentado ao lado de alguém, confraternizar, dialogar, ter tempo para ter tempo de cuidar da gente, ensejando-nos reflexões um pouco mais demoradas. Quem de nós senta no banco com alguém, que pode ser esposa, namorada, amigo, irmão, para poder desfrutar de algumas reflexões sobre a vida que nos habita, de contemplar a natureza e fazer disso um espaço meditativo de impregnação do bem e do belo. Quão faz falta o belo em nossas vidas. Contemplar, ouvir, sentir e experimentar o belo. E também o quanto falta em nossas existências essas pequenas armas do ponto de vista da alma, que é a delicadeza, que é a afetividade, que é a afabilidade, de poder, com pequenos gestos de carinho, ensejar, abrir portas que são cerradas, mas cuja chave é uma chave simplória do ponto de vista do mundo, mas significativa do ponto de vista da subjetividade. Ao invés de arrombar a porta do coração, ter a capacidade de poder ter a sensibilidade de mover o outro para que ele abra com a maçaneta, já que coração só tem maçaneta por dentro. Quantos de nós não conseguimos fazer esse trânsito existencial em regime de uma convivência mais duradoura, pacífica, efetiva, afetiva e evolutiva? Mudamos de grupo como mudamos de roupa, porque não conseguimos estabelecer links como estratégia de fuga ou como exercícios de aumentar o conflito, ameaçando os outros que se evadem da nossa convivência.
Há que se fazer uma parada no trem da vida e ouvir um ei de um amigo, de uma religiosidade proposta, de um livro, um filme que nos chame a atenção e poder nos desarmar, descerrar as mãos e abrir os punhos, a fim de que possamos nos entregar um pouco a nós mesmos, na contemplação da convivência com alguém que nos acolha, seja através de uma literatura, de uma convivência, de uma live, seja através de um livro, de uma película cinematográfica, que nos enseje fazer um contato conosco mesmo, para que possamos escarafunchar as causas dos nossos conflitos e poder dar um salto de qualidade em relação a nós mesmos, abrindo mão da força que tem sido substituída pela violência, abrindo mão da estratégia brutal para substituí-la pela diplomacia, pelo diálogo, abrindo mão das armas bélicas para fazer valer um encontro de ternura. É necessário, portanto, nesses dias em que o corpo físico tem sido alcançado como escudo ou tem sido usado como arma, que possamos fazer uma pequena pausa para podermos avaliar aonde estamos dentro desse corpo ou quem está dentro do corpo do outro, para fazermos um passo atrás, recuarmos diante de uma agressão, para podermos avaliar como podemos lidar com a violência e podermos fazer uma abordagem que seja efetiva não só para atender aqueles que são vitimados, mas também aqueles que são os protagonistas da violência. Porque no fundo, nós todos somos irmãos. E o agressor, lá no fundo, é também vítima, como a vítima que ele vitima. Não é uma fala que legitima a violência de modo algum, que aqui estejamos concordando com as agressões e que não mereçam a chancela da intervenção das autoridades jurídicas e policiais quando necessárias. É apenas uma reflexão a mais para que possamos fazer conexão com a nossa violência, a fim de perceber de que por trás de um ser violento tem alguém que foi ferido, magoado e que não se tratou, não se curou, e agora desborda para lidar com a sua fragilidade, com a sua fraqueza, com as suas dores, reativamente para o mundo, gerando um processo de contágio difícil de ser elaborado ou de ser resolvido usando só as estratégias policiais e jurídicas, sem que a abordagem da inclusão, da psicoterapia, do atendimento medicamentoso, às vezes necessário, e do acolhimento de grupos que possam suscitar o espaço de autoajuda e outras tantas manifestações religiosas, comunitárias e outros tantos expedientes que podem fazer valer com que aquele que foi o infrator possa também, na posição de alguém que está agora alcançado pela legislação e pela lei, ser atendido, porque no fundo, lá no fundo, os seres humanos todos somos bons, como o criador da terapia centrada na pessoa haveria de dizer no seu tempo, caracterizando de que todos os seus clientes, lá na intimidade, eram efetivamente pessoas boas. O homem do trem nos convida à reflexão de que a gente, no trem da vida, talvez possamos experimentar as mesmas reflexões e devemos avaliar se estamos mais para o lutador de Aikido imaturo ou se para o ancião que já ha vivido muito tempo soube desmontar o brutamontes com apenas algumas intervenções de gentileza e de fraternidade. Vamos para o nossa interação. Aqui já temos perguntas aqui. Vamos ver se a gente dá conta.
Aqui é a dívida com Campos do Jordão. Aqui está me cobrando aqui a dívida com Campos do Jordão. Estou precisando ir a Campos do Jordão, é verdade. Faz tempo. Aqui, por isso, as letrinhas são tão pequenininhas disso. Vamos ver aqui. Por isso a necessidade de autoconhecimento no acolhimento de nossas sombras. Só podemos nos ajudar se nos debruçarmos sobre nós mesmos. É a Dália Martins fazendo essa menção, que é uma menção bem apropriada. Meu coração está sereno, diz aqui a Iá Paz. Amigo querido, mais uma vez gratidão por tanto aprendizado. Que bom, querida. Sempre uma alegria escutá-lo nas suas reflexões. Acima Silvana, show. Não sei o que é o show. É o velhinho. Essa história desse velhinho, ela é muito contagiante. E precisamos efetivamente estar muito atentos para que a gente aprenda com essas circunstâncias que se nos convidam a avançar no caminho do bem. Alguém mais? Vamos ver aqui. Essa letrinha é uma letrinha boa de se... Aqui... Joanópolis é na divisa com Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira. Linda estância de inverno. Diz a Maria José, eu o convido... eu o conheci num congresso, pensei que ela ia me convidar, eu me conheci num congresso lá em Atibaia. Muito bem, que beleza. Quero dizer da minha alegria de poder estar com vocês. Hoje, material para reflexão em torno do homem do trem e como é que nós estamos no trem da vida. E eu deixo com vocês essas reflexões por esse fim de semana. Um abraço carinhoso e vamos seguir na próximo sábado um novo Filigranas de Luz. Um abraço terno. Até mais. E aqui.